Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de cinemática. Olha só, um trem de passageiros executa uma viagem, ou viagens, né, entre algumas estações. Durante uma dessas viagens, o passageiro anotou a posição do trem e um instante de tempo correspondente e colocou os dados obtidos no gráfico abaixo. Com base no gráfico, considere as seguintes alternativas. Item 1. Nessa viagem, o trem para em 4 estações. Parar significa estar na mesma posição. Então, olha só, no instante, 1 hora, ele está na posição 200 e perceba que ele fica durante 1 hora nessa posição 200. Então, ele fez uma parada aqui já. Depois, você percebe que no instante 4 horas, ele para lá na posição 300. E aí, ele fica parado durante um tempo nessa mesma posição 300. Aí nós temos 2 paradas para nós, certo? E ainda, senhores, se a gente observar aqui, ele partiu de uma estação A que está na posição 0, tá vendo? E ao final da viagem, após 8 horas, ele retorna para a posição 0, ou seja, ele retorna para a posição A. Então, se eu chamar a inicial de a primeira estação que ele para entre 1 e 2 horas de B, a segunda estação aqui entre 4 e 5 horas de C, A, B e C representam para nós 3 estações de paradas e não 4 estações diferentes. Portanto, o item 1 tá falso para nós aqui, tudo bem? Tome cuidado que a estação de chegada e de partida representa a mesma estação, que é na posição 0 para nós. Ele foi e voltou nessa viagem. 2. O trem retorna à primeira estação após 8 horas de viagem? Perfeito. Ele estava na primeira estação. Após 8 horas, ele volta para essa estação, que é lá no ponto A. Então, o item 2 é verdadeiro. 3. O trem executa movimento uniforme entre as estações. Meninos, percebam que entre as estações, o nosso movimento, ó, o gráfico é sempre uma reta. O que muda é a inclinação da reta. E vamos lembrar, quanto maior a inclinação em relação ao eixo x, maior é o módulo dessa velocidade, certo? Mas como é tudo reta, seria uma equação do primeiro grau. A equação do espaço pelo tempo, que dá uma equação do primeiro grau, é um movimento uniforme. No movimento uniforme, a nossa velocidade ela é constante. Então, aqui, o item 3 está verdadeiro. Ele realiza um movimento uniforme entre as estações. E o 4, o módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem é menor do que em qualquer outro trecho. Meninos, olha que bacana, não precisa nem ficar olhando a inclinação. Você percebe que da estação A para a estação B, ele andou 200 quilômetros em 1 hora? Esse trem fez uma média de 200 quilômetros por hora. Você pegar aqui, ó, ele foi da estação 200 para 300, andou 100 quilômetros em 2 horas. Nesse trecho, a média foi de 50 quilômetros por hora. Você já percebe que esse daqui não é o menor de todos. Ele já é maior que um deles. Então, por esse motivo, a gente pode falar que o item 4 já está falso. Beleza? 2 e 3 verdadeiro, já dá a alternativa A de cara para nós. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.